Bom, pessoal, nós vamos começar aqui a exposição do software falando um pouquinho sobre navegação astronômica. Então imagina que isso aqui seja um círculo máximo que passa pelo centro da Terra. Vamos imaginar que seja um meridiano inicialmente. Então, nós vemos que se o astro que a gente está observando fosse muito próximo da Terra, uma pessoa que estivesse aqui, os raios que vêm para a pessoa que estivesse aqui e o centro da Terra não estariam paralelos. Mas se você começar a afastar esse astro, olha só, aqui é uma, duas, três raios da Terra. Já fica mais paralelo esses dois raios, correto? Bom, mais distante ainda, um, dois, três, quatro, já fica mais paralelo ainda. Se assumirmos que o astro está praticamente no infinito, isto é, a distância do astro em relação à Terra seja muito maior do que o raio da Terra, praticamente paralelo. O Sol é praticamente paralelo. A diferença de ângulo entre esse e esse aqui, que é esse raio que está mais em cima e esse raio aqui, é coisa de 0,14 minutos de grau. Então nós vamos considerar paralelo. Para uma estrela é paralelo. Para qualquer estrela, a estrela mais próxima está a 4 anos-luz de nós. Então é sempre paralelo. Então vamos ver primeiro a navegação pelo Sol, só pelo Sol. Nós vamos olhar uma pequena revisão do que a gente viu lá para estudo da prova de capitão amador. Então vamos lá. Vamos imaginar que esse círculo aqui seja um meridiano. E o Sol na passagem meridiana e o observador, obviamente, estão no mesmo meridiano. Então imagina que o observador esteja aqui, ó. Aqui esteja o observador. E aqui esteja a declinação do Sol. O que é a declinação do Sol? A declinação do Sol está muito grande aqui, né? Porque a declinação máxima do Sol é 23 graus. Aqui o ângulo está acima de 45, mas só para efeito de explicação. Então, se o Sol tivesse com uma declinação de... vamos botar mais para cá. Se tivesse com essa declinação, o raio que chegaria no observador chegaria paralelo a ele. Então vamos ver aqui, vamos traçar um raio paralelo. São os raios que vêm do Sol, né? Os raios de luz são paralelos. Bom, este ângulo até o observador, esse ângulo do horizonte até o observador, é a latitude, letra φ. Esse ângulo aqui a gente chama de declinação do Sol. E o que nós medimos? A gente mede a altura em relação ao horizonte, que a gente chama de horizonte verdadeiro, que é o horizonte do observador, que está nesse ponto aqui. Seria uma reta tangente à superfície que fosse normal a reta que une o centro da Terra até o observador, que é a reta que vai dar zênite, nadir. Aqui seria zênite. Eu não lembro se é com I ou com E, desculpa. E aqui nadir, né? Eu já vou ver isso aqui. Bom, a altura que nós medimos com o sextante, depois das correções, seria essa altura aqui. Bom, 90 graus menos a altura a gente chama de ângulo de zênite, que é o Z, correto? Agora, como essa reta está paralela a essa, e essa reta aqui é a mesma nesse ponto de encontro, nesse ponto de encontro, a gente pode dizer que esse ângulo aqui é o Z também. Então, tendo a altura, a gente acha o Z. Uma coisa interessante nesse Z aqui
é que essa distância daqui até aqui, ó, em milhas náuticas, é dado por esse ângulo aqui em minutos. Então vamos supor que se fosse 2 graus, 120 minutos, essa distância daqui até aqui seria 120 milhas. E que ponto é esse aqui? Esse ponto é onde o raio que vem do astro, que no caso nosso é o Sol, e vai até o centro da Terra, isto é, essa reta liga o centro do Sol ao centro da Terra. Esse ponto a gente chama de ponto geográfico, em inglês Geographic Point. Por isso que está escrito aqui GP. Mas olha que interessante aqui. Se está todo mundo, o ponto geográfico e o observador estão no mesmo meridiano, nessa situação, e eu quero a latitude vai ser a declinação menos o zênite. A declinação menos o zênite. Interessante isso, né? Declinação menos o zênite, uma continha simples. Então, tendo a altura na hora da passagem meridiana, tendo a declinação na hora da passagem meridiana, a gente consegue saber qual é a latitude. Uma outra situação, vamos botar o observador mais ou menos na mesma posição e vamos botar o Sol com a declinação menor. Vamos ver aqui. A reta que une o centro do Sol ao centro da Terra estaria aqui. Essa reta vai ser paralela à reta do raio que chega até o observador. Então, aqui são os raios incidentes. Correto? A reta zênite, nadir, zênite. Nadir estaria aqui. Aqui é o observador. Aqui seria o ponto geográfico. O horizonte verdadeiro estaria aqui, ó. E esse ângulo seria a altura e esse ângulo aqui seria o zênite. Ok? Como essa reta é paralela a essa, e essa reta é a mesma, a gente sabe que esse ângulo aqui é o ângulo do zênite. Esse ângulo aqui a gente sabe que é a declinação do Sol, esse ângulo pequeno, e esse ângulo aqui a gente sabe que é φ. Então, quem é φ? Φ é a declinação mais o zênite. Φ seria a declinação mais o zênite. Uma curiosidade é que nesse caso aqui, como a declinação é maior do que φ, o Sol está ao norte do observador. Ao norte do observador, e o azimute seria 180 graus. Desculpa, 0 graus. Vamos imaginar que aqui é o Polo Norte, né? 0 graus. E no caso aqui, o ponto geográfico está ao sul do observador. Como está em cima do mesmo meridiano, o azimute aqui é 180 graus. Uma outra situação interessante é quando, vamos supor que o observador continue no hemisfério norte. O observador continue no hemisfério norte. Vamos botar o nosso observador, vamos botar a nossa reta zênite, nadir, o nosso observador aqui nesse ponto, e vamos colocar o Sol com a declinação ao sul. Ao sul. Quando é ao sul no hemisfério sul. Ora, a reta que o raio que vem do Sol vem nessa direção, paralelo. Então, esses dois raios aqui são raios de luz que vêm do Sol. Ora, se eu for medir a altura do Sol, é a mesma coisa. Eu tenho que pegar o horizonte verdadeiro, que é uma reta tangente à superfície nesse ponto, portanto,
perpendicular à reta zênite nadir, eu teria a altura medida aqui. E o ângulo zenital seria esse ângulo aqui. Ora, o ângulo zenital é o ângulo entre essa reta e essa reta. Portanto, entre essa reta e essa reta é o mesmo ângulo zenital. Correto? Então, com a altura, conseguimos o ângulo zenital. Aqui nós temos φ. E aqui nós temos a declinação. Se a gente tomar tudo com sinal positivo, o que não é bem verdade, porque quando a gente está com a declinação para o sul, a declinação é dada com um sinal negativo. Então, vamos pegar tudo com sinal positivo. Nós teríamos que esse ângulo seria esse mais esse. Esse ângulo seria esse mais esse. Portanto, zênite seria φ mais declinação. Portanto, φ seria o ângulo zenital menos declinação. Ok? Eu acho que não precisa fazer mais muito esforço, mas vamos colocar uma situação semelhante a essa, só que agora com o observador ao sul e com o Sol com a declinação positiva. Então vamos botar o Sol aqui com a declinação positiva. Aqui está o Sol. E o nosso observador vai estar nesse ponto aqui. Então aqui, ó, o raio do Sol, a reta que une o centro do Sol ao centro da Terra, e o raio de luz que vai atingir o nosso observador. A nossa reta zênite nadir seria essa reta aqui, ó. Aqui seria o zênite e aqui seria o nadir. E o horizonte verdadeiro seria, nesse caso aqui, nesse corte, uma reta tangente à superfície no ponto do observador. Ok? Bom, onde seria a altura? A altura medida do observador seria aqui, ó, a altura. 90 menos a altura vai dar o ângulo zenital. Ora, esse ângulo aqui, ó, como essa reta é paralela a essa, esse ângulo aqui é o mesmo, o zenital. Esse ângulo aqui seria a declinação, né, do Sol. Aqui é o Sol, né? Daqui. E esse ângulo aqui seria a nossa latitude. Então, nossa latitude seria o zênite, que é isso tudo, menos a declinação. Nossa latitude seria o zênite menos a declinação. É o mesmo dessa aqui, certo? Se tomarmos todos os ângulos com sinais positivos. Ok? Se tomarmos uma outra situação, o nosso observador na mesma posição, correto? Opa, deixa eu pegar a reta zênite nadir aqui. E deixa eu... Ih, caramba, não estou conseguindo fazer uma reta paralela. Eu vou fazer mais ou menos, que também isso aqui não tem tanto problema. Nosso observador aqui é o sul. Essa reta aqui é a reta zênite nadir. O observador está aqui. E o Sol está com a declinação ao sul também, mas o Sol, apesar de estar ao sul, ele está com a declinação menor do que a latitude. Ora, daqui até aqui, a latitude, isso aqui, certo? Daqui até aqui é a declinação. Agora, isso aqui, ó, vamos pegar nosso horizonte verdadeiro, que é uma reta, no caso, tangente à Terra aqui. Isso aqui seria a altura medida, correto? E aqui nós teríamos o ângulo zenital. Tudo bem?
Ok. Esse ângulo zenital é o ângulo entre essa reta e essa, que é o mesmo ângulo entre essa reta e essa. Então, o ângulo zenital estaria aqui. Ok? Então, nossa latitude seria a declinação mais o ângulo zenital. Ok? E assim vai. O último caso seria o nosso observador. Vamos desenhar a nossa reta Zenit Nadir aqui. O observador nesse ponto, no hemisfério sul. Aqui é o zênite do observador, aqui é o nadir. E a declinação do Sol, se for maior. Aqui é a reta que une o centro do Sol ao centro da Terra. E os raios que chegam tanto no centro do Sol ao centro da Terra, quanto o raio que chega no nosso observador, eles são paralelos, né? Esse raio paralelo a esse. Ok? Vamos tomar nosso horizonte verdadeiro, quer dizer, para o nosso observador, um horizonte que ele veria, né? Depois tem que fazer a correção. Aqui, a altura seria esse ângulo aqui. Aqui seria o ângulo zenital. Olha só, essa reta é paralela a essa, e essa reta é a mesma. Portanto, o ângulo zenital estaria aqui. Ok? Aqui, como o observador está aqui, aqui é a latitude. E como o Sol está aqui, ó, o Sol, essa aqui, esse ângulo aqui, ó, é a declinação. Ora, dá para ver que a declinação é zênite mais a declinação é o ângulo zenital mais a latitude. Então, a declinação é o ângulo zenital mais a latitude. Então, a latitude é a declinação menos o ângulo declinação menos o ângulo zenital. Ok? Então, aí estão os 6 casos possíveis para passagem meridiana do Sol. Ok? Passagem meridiana do Sol. Nós vamos pegar, deixa eu ver se eu acho aqui nos meus arquivos, a prova de 2025. Vamos pegar aqui a prova de 2025. Onde estaria a prova da Marinha de 2025? O documentos. Provas 2025. Deixa eu ver. Cadê a prova? Anexo, questões, CPA, requerimento. Eu não estou achando. A prova está aqui, ó. A prova que eu fiz, né? A primeira prova de 2025. Então, na primeira questão, ele fala que o sujeito está no Oceano Índico, em direção ao arquipélago das Ilhas Seychelles, em 3 de junho de 2021. Nós vamos resolver essa prova usando só o nosso almanaque náutico, tá? O aplicativo. Vai dar um pouquinho diferente das tabelas. Mas olha só, dia 3 de junho. Junho é 6 de 2021, certo? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, é 6. Na hora de Greenwich, então a hora de Greenwich, a hora UTC, 8 horas
14 minutos e 36 segundos. E efetuou observação no limbo inferior. Limbo inferior. Eu estou anotando aqui, gente, para depois eu mostro para vocês. A altura instrumental foi dado 78 graus, 17,5 minutos. A altura do observador, OBS, 6,6 metros. No instante que efetuou a observação, o erro instrumental do sextante era o erro instrumental 1,3 minutos. A posição estimada era latitude estimada de 10 graus e 56 minutos norte e a longitude 0,55 graus 30 minutos norte. Então, primeira questão, ele queria saber a observação do Sol no instante da passagem meridiana requer o navegante conhecer a hora legal prevista que ocorrerá na combinação do astro para estar pronto para medir a altura do Sol com o sextante, na posição estimada, 3 de junho. Qual era a hora legal? Bom, vamos ver como é que resolveria isso no nosso almanaque náutico. Então vamos botar aqui dia 3. Isso aí é a tela que você está vendo do celular, certo? Do mês 6, no ano 2021, às 8 horas, 14 minutos. Eu apertei aqui, ó. Tá, deixa. 14 minutos e 36 segundos. A latitude, a posição estimada era 10 graus e 56 minutos norte. E a longitude aproximada era 55 graus e 30 minutos a leste. Então temos que botar aqui leste, ó, leste. Bom, era com ou sem observação? Com observação. Então vamos colocar aqui logo a nossa observação. A altura instrumental era 78 graus. A quantos minutos? 17,5 minutos. O erro instrumental fornecido, 1,3 minutos positivo. E a altura do observador, 6,6 metros. O astro é o Sol. Vamos tirar esse teclado daqui. Vamos mandar calcular para o Sol. Olha que interessante. A primeira coisa é o seguinte. A passagem meridiana na hora legal foi às 12 horas, 16 minutos e 9 segundos. Tá? O fuso, menos 4D. Então a resposta seria a letra E. Já estaria aqui, né? Conforme a situação apresentada, indique a declinação do Sol para a HMG da observação na altura de combinação, empregando os dados da ANB anexo. No nosso caso, nós vemos aqui que a declinação era 22 graus, 21,22 minutos. Como está positivo, a declinação era norte. Então, 22 graus, 21,2 minutos norte. Né? Tem a mesma resposta no sul, mas é norte.
basta ver que a declinação aqui, ó, positiva. Então, a resposta aqui seria a letra D. A terceira questão. Conforme a situação apresentada, indique a altura verdadeira do Sol para HMG na observação da altura de culminação empregando os dados em anexo. Então, a gente vai ter que assumir que o instante da passagem meridiana do Sol às 12 horas 16 e 9, certo? Como ele está 4 horas a leste, então é 8 horas 16 minutos e 9. Então nós vamos ter que ir ali e alterar 8 horas 16 minutos e 9 segundos, né, a hora UTC, e manda recalcular. Bom, a altura calculada seria essa, ok? A altura calculada seria essa. E a altura medida, deixa eu ver onde que está. Correção por refração. Para observação do Lib inferior, 78 graus, 29,98 minutos. Nós não temos, considerando a altura calculada para a posição aproximada fornecida, por quê? Com a altura calculada, a gente faz a correção de refração, tá? Mas a gente usa o semediâmetro mais a correção de refração. Tá vendo? O semediâmetro e a correção de refração está aqui. Mais o erro do instrumento. O que vai dar 78 graus, 29,98. A gente não teria 29,98, a resposta correta seria 78 graus. Bom, aí vem a quarta questão. Vamos lá no nosso almanaque. Indique a latitude meridiana calculada na passagem meridiana do Sol. Bom, então, vamos ver. A nossa declinação está 22 graus norte. 22 graus norte. E a latitude estimada está 10 graus e 56, né? Significa que o Sol está ao norte, o ponto geográfico do Sol está ao norte da nossa posição. Portanto, nós vamos cair em qual situação? Ih, cadê meus papéis? Aqui, ó. Vamos tirar a prova daqui e vamos colocar aqui, ó. O nosso ponto geográfico está ao norte da nossa declinação. Então, a nossa latitude é a declinação menos o ângulo do zênite. Correto? Neste caso, a altura... Então, vamos voltar lá. Voltar aqui, ó. A altura medida deu isso aqui, ó, 78 graus e 30 minutos. Correto? E a nossa declinação, então o nosso zênite vai ser 90 menos isso, então dá 89,60 menos isso aqui. Ora, então o nosso ângulo zenital dá 60 menos 30 dá 30, 8 para 9 falta 1, 7 para 8 falta 1. Então esse é o nosso ângulo zenital. Então nós vamos retirar o ângulo zenital da declinação. A declinação está dando
22 graus, 22 graus, 21,2 menos, então essa aqui é a declinação, menos zênite. O zênite, 11 graus e 30. Ora, 30 é maior que 21, então nós temos que pegar emprestado aqui. Vou botar 21 aqui e aqui eu vou somar 60, 81. Então vai ser 2, 0 para 1, falta 1 menos 0, 1, 8 menos 3, 5, né? E aqui 1 menos 1, 0. Então, tchau, isso aqui, ó, 10 graus, 51,2, letra E. Ok, então a conta, aqui eu não mostrei a conta, né? 10 graus, então 90 menos 78,30, o ângulo zenital deu 11,30. Então seria a declinação menos zênite, a declinação a gente viu aqui que deu 22, 21,2. A gente menos 11,30, a gente emprestou 1 grau para cá, ficou 81 aqui. Fizemos a conta, deu isso. Que é a resposta que está aqui. Bom, a outra pergunta era bem idiota, né? Conforme a situação apresentada, o azimuth do Sol na passagem meridiana era simples. É simples. O que ocorre? O que ocorre é que a gente está nessa situação aqui. Então o azimuth é 0, né? O azimuth é 0. Mas a gente podia olhar aqui, ó. O azimuth é 0,02. Na verdade é 0. Correto? É porque esse 0,9 segundos, quando a gente colocou aqui, ele está aproximado. 9, alguma coisa segundos, tá? Por isso que deu essa diferença. Então no próprio software a gente veria isso. Ok? Então isso seria como resolver o problema da passagem meridiana do Sol com o nosso almanaque náutico, que está presente aí nos aplicativos de vocês. Existe um outro aplicativo que a gente poderia usar nesse caso. Seria esse aqui, ó. Ok? Então o que a gente teria? A gente teria 2024, mês 6, dia... Qual era o dia mesmo? Eu anotei isso em algum lugar. Momento... está aqui, ó. Dia 3, 2024, mês 6, dia 3. Hora da passagem meridiana do Sol. Caramba, como é que nós vamos achar a hora da passagem meridiana do Sol? Vamos vir para cá. Hora da passagem meridiana do Sol. 8 horas. H da passagem meridiana do Sol. 8 horas, 16 minutos. A hora UTC, né? Desse caso. 9 segundos. Então, vamos voltar lá, aquele lá. A gente já fez, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui o outro software. 8 horas, 16 minutos e 9 segundos. Vamos fornecer a altura. A altura deu, depois de a gente ter feito as contas,
A altura para o limbo inferior deu 78 graus e 30. Ó. Tá vendo aqui? Então vamos voltar lá naquele outro aplicativo. 78 graus e metro 30. E o azimuth 0. Mandamos calcular. E aqui ele vai dar duas posições. Latitude 1, 10,53,3 e a longitude 55 graus 31,6. E a outra latitude estaria ao sul. Como a gente sabe que a gente está ao norte, essa aqui a gente desprezaria, a gente teria aqui a latitude e a longitude. Correto? Tudo bem? Na verdade, aqui seria 0,02, né? Então, a latitude e a longitude. 10,53,3. Quanto que deu a nossa conta para resolver o problema da prova? 10,51,2. Deu um errinho aqui de 1 milha, mas esse software aqui teria uma certa precisão. Principalmente se o azimuth não fosse 0 nem 180, o Sol estivesse fora da passagem meridiana. Correto? Então tá aí. Então esse aqui é o primeiro uso do nosso almanaque náutico. Tudo bem? Agora vamos a um segundo uso. O segundo uso seria o seguinte. Bom, se a estrela está distante, a gente sabe que todos os raios que chegam na Terra a partir da estrela estão paralelos. Vamos imaginar um ponto geográfico de uma estrela qualquer. Eu vou fazer um pequeno desenho aqui, mas nós não vamos necessitar de se aprofundar nisso. O almanaque faz as contas para a gente, correto? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a Terra está aqui. Ok, aqui está o equador dela. O equador da Terra. Então, a Terra está aqui, certo? Vamos imaginar que são aqui os paralelos, tal, e aqui os meridianos. Desenho móvel essa, né? Vamos imaginar que um ponto geográfico de uma estrela estivesse aqui e o observador estivesse aqui. Correto? Bom, o Polo Norte estaria aqui. A latitude do observador seria aqui, ó. E aqui seria o complemento, o complemento da latitude, 90 menos a latitude. A declinação da estrela seria esse ângulo aqui. E aqui nós teríamos o complemento. E aqui, ó, esse ângulo aqui, em cima do círculo máximo que una o observador ao ponto geográfico, isso aqui seria o ângulo zenital. Seria o ângulo zenital, que é a distância entre o observador e o ponto geográfico. Correto? Só que agora, o círculo máximo que une o observador ao ponto geográfico da estrela, esse círculo máximo não é mais... O círculo máximo é todo o círculo que passa pelo centro da Terra. Esse círculo máximo não é mais o círculo... não é mais o meridiano. Bom, se a estrela estivesse em cima do meridiano, sim, poderia ser. Se o ponto geográfico estivesse aqui, sim, na hora da passagem meridiana da estrela, né? Mas naquele instante ela estava fora. Então a gente tem essa distância aqui. Correto? Ora, como a gente sabe a distância em milhas a partir do ângulo zenital, basta pegar o ângulo em minutos. O que for em graus você multiplica por 60 e soma com os minutos. Então a gente teria o ângulo em minutos. Aquilo seria a quantidade de milhas náuticas daqui até aqui. Daqui até aqui. Então,
Medindo uma altura de uma estrela, 90 menos a altura, nós temos o ângulo zenital. Com esse ângulo zenital em mente e sabendo onde a posição geográfica que o almanaque náutico vai dar, a gente sabe que a gente está num círculo cujo centro é o ponto geográfico, cuja distância é essa distância zenital. Eu tentei desenhar aqui, mas vamos desenhar isso numa figura plana, tá? Uma figura plana. Ora, se o ponto geográfico está aqui, e eu sei minha distância zenital, eu sei o ponto geográfico 1. Eu sei que eu vou estar, minha posição é num círculo cujo centro é o ponto geográfico 1 e o raio é a distância zenital. Esse círculo está em cima da esfera da Terra. Tá? Se a gente pega e mede uma segunda estrela, então a gente está aqui, certo? Nosso observador está aqui, mas a gente não sabe exatamente, a gente só tem essa distância aqui, então a gente sabe que a gente está nesse círculo. Ora, se eu pego uma segunda estrela, eu vou saber qual é a distância zenital do ponto geográfico da segunda estrela. Aqui é o ponto geográfico da segunda estrela. Eu medi a altura dela, 90 menos a altura me dá essa distância. Eu sei que eu estou nesse círculo aqui. Ora, eu vou estar nesse ponto ou nesse ponto. Aí o que eu faço? Meço uma terceira estrela. Uma terceira estrela, vamos supor que dê essa distância aqui, ó, daqui até aqui, a outra distância. Ora, se eu pudesse traçar o círculo, eu saberia qual é o meu ponto. Qual era meu ponto? Então, aqui é o GP3. Bom, nós temos um aplicativo que faz essas contas sem precisar desenhar esses círculos. Segundo o livro do Miggins, para que houvesse uma precisão de 5 milhas, e dentro do navio teria que ter um globo terrestre com um diâmetro de 7 metros para desenhar os círculos em cima desse globo terrestre. Obviamente, isso é feito no antigo computador, que é no nosso celular, que é um computador. Eu vou mostrar o aplicativo para vocês que faz isso aqui, ó. O aplicativo, opa, é aqui. O aplicativo é esse aqui, ó. Depois nós vamos aprender a usá-lo. Se dá ano, mês, dia, o erro em minutos do instrumento, a altura do observador em metros, a velocidade no navio em nós, ou do barco, e o rumo do navio. Obviamente ele tem que estar com velocidade e rumo constante entre as observações. Aqui você bota a altura instrumental do primeiro astro, a hora UTC da observação e escolhe o astro aqui, ó. Qual foi o astro que você observou, beleza? Bom, depois a gente vai trabalhar com esse aplicativo aí. Ok? Mas por enquanto, vamos voltar ao nosso método anterior. Só usando o almanaque náutico. Ora, como esse raio é muito grande, um pedacinho desse círculo poderia ser aproximado por uma reta. Esse raio também é muito grande, você poderia desenhar uma reta. Esse raio é muito grande, um pedacinho aqui seria uma reta. Só um pedacinho. Então seria, por enquanto, 3 retas, e essas retas seriam perpendiculares, né? Então vamos redesenhar isso aqui. Imagina um ponto geográfico aqui, um ponto geográfico aqui e outro ponto geográfico aqui. GP1, GP2, GP3. E vamos imaginar que você saiba qual é isso aqui. Ora, vamos lá. Isso aqui seria uma reta que aponta no azimuth onde a estrela está. Eu tenho o azimuth, né? O norte teria aqui, eu tenho o azimuth, eu consigo traçar essa reta. Eu sei essa distância,
traço um segmento de reta aqui. E essa estrela aqui eu também tenho um azimuth, eu traço essa reta. Eu tenho um azimuth. Eu já vou dizer como. Aí eu traço o segmento de reta. E o outro eu tenho um azimuth também. E eu traço o segmento de reta. O ponto de encontro desses 3 segmentos de reta, cada segmento desse significando uma altura, eu tenho esse ponto de encontro. Bom, mas para calcular o azimuth, eu preciso da minha posição aproximada. Aí que entra o problema. Quando eu calculo minha posição aproximada, vamos pegar uma estrela só. Vou pegar essa estrela aqui. Mas vamos desenhar aqui do lado. GP. Vamos desenhar direito isso. Vou pegar outra folha e desenhar direitinho. Ora, eu vou medir a minha altura, né? Só que eu posso calcular a altura que o astro está a partir da minha posição aproximada. Então eu comparei, obviamente, o azimuth. Então eu tenho que dar uma posição aproximada. Como é que eu calculo essa posição? Como é que eu obtenho essa posição aproximada? Por navegação estimada, né? Aquilo que a gente faz na prova de mestre, lembra? Você sabe, se for uma aloxodrômica, basta pegar o rumo, tem a velocidade, você tem a última posição, a próxima posição é fácil. Ou você vai traçando. Eu tenho um rumo e uma velocidade, depois eu troco o rumo, eu troco a velocidade, aí eu vou traçando os pontos, os segmentos de reta, e eu tenho com a minha posição aproximada. Eu tendo essa posição aproximada, eu posso calcular o azimuth a partir da posição aproximada e a altura. Então vamos imaginar uma situação assim, ó. O astro está aqui, né, vindo para cá, aqui é o ponto geográfico. Vamos pegar aqui a superfície da Terra plana, pelo amor de Deus, depois não briga comigo não, é só para exemplificar. Então aqui seria o ponto geográfico. Aqui está a sua posição aproximada. Posição aproximada. Com essa posição aproximada, eu calculo com a minha altura aproximada. Ora, eu tenho minha altura medida. A minha altura medida é da minha posição real. Certo? Vamos imaginar que a posição real está mais próxima aqui, ó, na reta. Essa reta seria a reta de azimuth, certo? Em cima do círculo máximo, né? Essa distância daqui até aqui seria o ângulo zenital. Mas vamos lá. Se eu medir uma altura medida, se a altura medida for maior do que a altura da posição aproximada, a altura calculada, eu acho que vou botar C aqui, a altura calculada, significa que minha posição está errada, minha posição real seria mais próximo daqui. Então, se a altura medida for maior do que a altura calculada, eu tenho que ir para mais próximo do meu ponto geográfico. E como eu sei que reta é essa aqui? Nessa posição aproximada, eu vou calcular o azimuth. Então, eu sei que na direção do azimuth, eu tenho que ir mais para a direção da onde está o azimuth. Aqui o azimuth, né? Azimuth. Ok? Então, se eu faço a altura medida menos a altura calculada, isso aqui dá delta distância que eu estou. Ora, se essa delta distância for positiva, vou na direção do azimuth. Ora, se a minha altura medida for menor do que a altura calculada, essa conta vai dar negativa. Então eu vou andar na direção contrária do azimuth. Ok? Aqui eu desenho uma reta de altura. Ou aqui eu desenho uma reta de altura. Essa reta de altura, na verdade, é aquele pedacinho do círculo. Ok? Esse é um método que é mostrado pelo Huygens.
formiguinhas. Então vamos na prática, vamos fazer um exercício usando esse método. Para isso nós vamos usar um livro que depois eu vou tentar deixar na descrição do vídeo. E o livro está aqui, ó. Livro. Esse livro que vai aparecer na tela agora, Celestial Navigation. Tá? Esse aqui é a edição desse ano, desse Capitão Roberto Iori. Ele tem o site que mostra, que dá esse livro, tá? 2020 é a terceira edição, mas essa é a edição de 2025, tá? Então vamos pegar aqui, tem os símbolos e tal. Deixa eu pegar aqui o exercício que eu quero, que eu separei para a gente fazer, né? Momentico, primeiro, segundo, terceiro, eu acho que esse quarto aqui, não. Quinto, não. Sexto, não. Sétimo, não. Oitavo, esse aqui. Então, olha só, vamos pegar aqui as medições dele. Ele mediu 5 estrelas e ele tem todos os dados aqui dessa medição. Essas estrelas que foram medidas deram a Arcturus, a altura instrumental está aqui, e o momento UTC da observação. Você vê que 15 horas não daria problema, uma estrela. Mas, obviamente, 15 horas é em Greenwich, não ou no meridiano zero, na latitude zero, né? Ele está em outra latitude, longitude zero. Ele está em outra longitude. Por isso que as observações são 15 horas e já é a noite no local dele. Bom, então ele dá aqui, olha, ele está menos 2 horas. Menos 2 horas, está menos 2H a zona. Então, na verdade, ele está 17, 18. Dependendo da declinação do Sol e da posição que ele está, já está anoitecendo. Depois nós vamos ver no Almanaque Náutico que ele dá a faixa de horário, a melhor faixa de horário de observação. Então, vamos copiar isso aqui em uma tabela, tá? Uma tabela para a gente copiar. Deixa eu ver onde está essa tabela. Essa tabela está aqui, ó, do exercício 1. Ok. Eu já coloquei aqui, tá? Já coloquei tudo aqui, mas é só para adiantar. Oh, meu Deus, cadê a tabela? Deixa eu dar uma redimensionada aqui para a gente olhar essa tabela melhor. Putz. Bom, então, aqui está a latitude estimada e a longitude estimada, que estão os dados aqui, ó. Aqui está a data, o curso 26 graus, velocidade 14, a correção do relógio mais 2 segundos. Então eu tenho que pegar isso aqui e somar 2 segundos. Se eu somar 2 segundos aqui, vai dar 61, então vai dar 19 e 1. Aqui dá 22 e 2, aqui dá 28 e 15, tá? O horário UTC. A correção instrumental, o erro instrumental é mais 1, tá vendo aqui, ó? E a altura de observação é 30 metros. E aqui estão os ângulos instrumentais. Eu vou colocar a tabela aqui. Bom, então vamos ver como é que eu entraria aqui com os dados no Almanaque Náutico. Primeiro, eu colocaria a latitude estimada, 24 graus 55. Então, 24 graus, 55 minutos. Vamos olhar lá, porque a gente tem que saber se é norte ou sul.
Aqui é sul, então essa aqui é sul, essa aqui é leste. Então, aqui nós vamos apertar, é sul. E aqui é leste, né? Então vai dar 37 e 0. 37 e 0 minutos. Ok? Bom, a altura instrumental do primeiro astro está aqui, ó, 37. Tem observação. Olha, quando você abre, ele aparece aqui, com observação ou sem, né? Você aperta aqui com. Então vamos lá. Altura instrumental, 37 graus e 14 minutos. Erro instrumental, 1 minuto, né, que é a soma desses dois aqui. E a altura do observador, 30 metros. 30 metros. Por enquanto, o curso de velocidade nós não vamos usar. Certo? E o astro, vamos tirar esse... Vamos ver o astro. Arcturus. Calcular para Arcturus. Ele vai dar os dados aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Uai. Aconteceu que deu uma falha aqui que ele tinha que apresentar a altura medida. Porque eu tô aqui 2021, isso está errado. É 2024. Eu botei a data errada, obtenho o dado errado. 2024, mês 6, dia 28. Eu estava ainda na questão da... Ok? Ora, 15 horas, 19 minutos e 1 segundo. Lembra que tem que somar 2 segundos aqui. Por isso que deu errado. Vamos mandar calcular, vou tirar isso aqui. Agora sim, ó. A altura calculada deu isso aqui, ó. A altura medida deu isso aqui. Você vê que deu uma diferença, ó. Essa diferença dá a distância entre as posições. Menos 13,56 milhas náuticas. Nesse azimute aqui, ó. Nesse azimute. Beleza? Então, essa altura calculada é baseada na posição aproximada. Existe uma formuleta que você calcula, mas não precisa nem ver a formuleta. Está aqui, o azimute e a altura calculada. Mas a altura medida deu essa aqui, ó. Isso aqui é a correção por refração, tá? E tem a correção também pela altura do olho e curvatura da Terra, que deu isso aqui. Portanto, dá menos 13,56 minutos de diferença. Então, no mínimo, ele está a 13 milhas de distância dessa altura, dessa posição aproximada aqui. Pelo menos para essa estrela. Vamos ver como é que está preenchido aqui, ó. Arcturus. Está a altura calculada, altura instrumental e altura medida. Não, está dando 1,43. Essa altura calculada está errada. Eu botei algum dado errado. Isso aqui está errado, essa altura aqui. Deixa eu ver. 24,55 sul, 37,015. Eu botei 91 segundos. Ó. É 1 segundo. 1 segundo. Agora sim. Tem que prestar atenção aqui, tá? Nos dados. Tem que ler de novo, tal, para ver se entrou com o dado certo. Então a altura calculada é 37,54. Tá aqui, ó. Botei para cá. Altura instrumental, altura medida. A diferença entre a altura calculada e a altura medida deu menos 1,42, que está aqui, ó, menos 1,4188. E o azimute está 36.
Podemos fazer para Antares também. Vamos ver como é que a gente faz para Antares. Antares está aqui, ó. Então aqui dá 15, 22 e 2. Certo? Vamos entrar. 15, 22 e 2. A posição aproximada vai ser a mesma, apesar do navio estar andando, né? A altura instrumental é 33. O ângulo, os minutos do ângulo é 51,3. E isso aqui permanece constante. Vamos trocar aqui para Antares, que é outra estrela, e mandar calcular para Antares. Bom, vamos voltar lá na nossa tabela. Olha só, para Antares, 15, 22, 2, tá certo? 15, 22, 2, dia 24 de 6 de 2028. Altura calculada, 33 graus e 48, 33, 47,96, eu aproximei 48. E a altura medida, depois de fazer as correções, né, a gente coloca aqui o instrumental, depois de fazer as correções, 33 graus, 41,15. 33 graus, 41,15. Então a diferença entre dessa menos essa menos essa, 41,15 menos 48, deu menos 6,8 minutos. Então é sempre a medida menos a calculada, né? Como a gente viu nessa situação aqui, né? Altura medida menos altura calculada. Ok, agora vamos para a cruz. O horário é 15h28, 13 mais 2 segundos, que está aqui, ó. Watch correction, quer dizer, correção do relógio, 2 segundos. Então, 15h28 e 15. Vamos voltar no nosso almanaque náutico. 15, 28 minutos e 15 segundos. O dia é o mesmo, né? A data é a mesma, a posição aproximada é a mesma. Vamos ver, altura instrumental, 51 e 47. 51 graus. 47. E o astro, a cruz. A cruz. Vou tirar aqui o teclado, calcular para a cruz. Vamos ver se eu anotei corretamente. Para a cruz. Altura calculada, 51 graus, 40,46. Está aqui. Ó. O azimuth, 179,49. 179,5. Tá? Já vou mostrar como a gente vai fazer para calcular isso. É um método gráfico. A altura medida. A altura medida eu copiei daqui, ó. 51, 37, 56. 51, 37, 56. A altura medida menos a altura calculada, como esse é menor do que esse, vai dar menos 2,9 minutos. Correto? Bom, então, tendo esses dados, que a gente tira primeiro das observações e depois coloca no nosso programinha de almanaque náutico, a gente vai para fazer o nosso gráfico. A Marinha tem uma folha dessa, tá? A Marinha tem uma folha dessa, mas a folha da Marinha eu não achei para baixar. Então eu baixei do próprio livro, ele dá até melhor essa. Vocês lembram do apartamento? À medida que você vai subindo em latitude, as distâncias para percorrer num paralelo. Isso aqui são os paralelos, tá? Paralelo 20, paralelo 30, 40, 50. À medida que você vai subindo em latitude, as distâncias percorridas para a mesma quantidade de graus diminui.
né, o apartamento vai diminuindo daqui para cá. Aqui, ó, 1 minuto corresponde a 1 milha. Aqui 1 minuto corresponde a... não responde a mais 1 milha. Responde a esse apartamento que está aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar a distância em milhas, como lá no mestre amador, considerando aqui na latitude. Beleza? Nessa linha, nós vamos desenhar a latitude aproximada dessa linha. Então, esse aqui vai ser o nosso paralelo, onde a gente está trabalhando. 24 graus e 55 minutos sul. Então, para lá é norte, para cá é sul. Para cá cresce esse número, para cá decresce esse número. E aqui nós vamos botar nossa posição aproximada de longitude. Esse aqui é o nosso meridiano e esse é o nosso paralelo. A nossa posição aproximada seria essa aqui. Tudo bem? Então agora vamos começar a fazer as nossas correções. Estrela por estrela. Então, nós achamos que estamos aqui, mas vamos descobrir onde nós estamos a partir daquele tipo de correção. Vamos desenhar a reta dada pelo azimuth. Se isso menos isso for positivo, nós vamos na direção do azimuth. Se isso menos y é negativo, a gente vai na direção contrária. Então vamos pegar nossa tabelinha aqui. Vamos pegar o nosso primeiro astro, Arcturus. Qual é o nosso azimuth? 36,63. Então vamos pegar nosso azimuth. Ó, 30, 35, 36,63 deve ser aqui, ó. Então nossa reta de azimuth de Arcturus seria essa reta aqui, ó. A nossa correção é negativa. Se fosse positiva, a gente ia na direção do azimuth. Como é negativa, nós vamos vir para cá. E é 1,42 milhas náuticas. E nós vamos pegar a distância em milhas náuticas aqui na latitude. Vamos lá. Gente, depois tem um software que vai fazer tudo isso automaticamente. Isso aqui é o método do nosso amigo Huygens, que era usado antigamente. Mais ou menos aqui. Então, a reta de altura de Arcturus vai passar nesse ponto aqui. Como a reta vai estar 90 graus dessa reta, nós vamos somar mais 90. Correto? 36 mais 90 vai dar 126, correto? Então, 90, 100, 110, 120. Ó, 90 graus, 100 graus, 110 graus, 120 graus. 125, 126, vai dar mais ou menos aqui, ó. Vai dar mais ou menos aqui, ó. 90, 100, 110, 120, 125, 126. Beleza? 126, 126,6. Vamos pegar aqui, ó. A reta seria essa aqui, a reta perpendicular, correto? Mas ela vai passar nessa posição. Então a reta de Arcturus seria essa reta aqui, ó. Essa reta seria a reta de Arcturus. A reta de altura do Arcturus. Isso aqui vai fazer parte de um grande círculo, certo? Vamos para o segundo astro. O segundo astro é Antares. O azimuth de Antares está 106,31. Então, 90, 100,
105, 106. 106,31 está por aqui, ó. E a correção é 6,8 milhas na direção contrária. Então a reta seria essa aqui. Seria essa reta aqui. Mas a direção do azimuth seria esse. Mas nós vamos pegar para lá, por quê? Porque nós vamos pegar 6,8 milhas na direção contrária. Certo? Então vamos pegar 6,8 milhas na direção contrária. Praticamente 7, né? Isso aqui é tudo muito aproximado. Um pouquinho menos, né? Aqui. Então, a nossa reta de altura vai passar aqui, ó. Certo? 6,8 milhas. Reta de altura vai passar aqui. Por que não é na direção de cá? Porque o sinal é negativo da correção, ó. O sinal é negativo da correção. Vocês lembram aqui, ó? Quando a altura medida menos a altura calculada é negativa, você tem que andar na direção contrária do azimuth. Então vamos lá. 106,31 mais 90 dá 196,31. 190, 195, 196, 196,31 seria isso aqui. Certo? Então, a nossa reta de altura seria isso aqui, só que passando aqui, ó. Eu tô achando meio difícil. Isso aqui não tá 90 graus, né? Eu fiz alguma coisa errada. Peraí, deixa eu ver. 10, 100, é 106, eu peguei a reta errada. Puxa vida, olha, eu peguei 100, 110, eu peguei 116. Foi isso que eu fiz de errado. Puxa vida, gente. Vocês me perdoem? Eu vou ter que apagar isso aqui. Errei. Distraindo. Pô, eu estou gravando um vídeo e é. Mas tudo bem. É assim mesmo. Essa reta de altura aqui nós vamos ter que apagar. E essa reta aqui nós vamos ter que apagar também. 106 vai estar aqui, ó. 100, 90, 100, 106. Está aqui. A reta de azimuth seria essa aqui, ó. A reta de azimuth seria essa aqui. Bom, vamos desenhar a reta de altura de Arcturus. Caneta para não precisar confundir. E a distância seria essa aqui, está marcada, e a distância estaria aqui, ó. Vocês veem o seguinte, que a distância vai dar exatamente aqui, ó. Se você pegar aqui em 196, 196, que está certo aqui, e vier para cá, a reta de Acruz, não, reta, desculpa, de Antares. Agora vamos pegar a reta de Acruz. Bom, o azimuth de Acruz é praticamente 180 graus. E a correção é negativa. Então, olha, seria mais ou menos aqui a reta. A reta de azimuth. O azimuth seria para cá, mas a correção é negativa. Então vai dar para cima, né? Então a correção é negativa, vai dar para cima. Praticamente paralelo. 2,9 seria 1, 2, 3. Seria mais ou menos aqui, ó. Então a reta de Arcturus seria onde? Seria mais ou menos aqui. A nossa nova posição está no meio desse triângulo. Então vamos ver. A latitude, desculpa,
a, a latitude tem que ter uma correção de 3 minutos para o norte. Então seria 24,55 a latitude calculada. Seria 24 graus, 55 menos 3, 52 minutos. E a nossa longitude? A nossa longitude, a gente tem que pegar essa distância aqui. Ó. Só que essa distância aqui, para a gente pegar o ângulo, essa distância aqui seria o apartamento. A gente tem que vir aqui, ó. Ora, 20 graus, 24 graus é mais... Aqui é metade, é por aqui assim, mais ou menos. Vamos traçar uma retinha aqui. Nós vamos fazer nossa leitura aqui, ó. 20 graus, 24, 30. Esse aqui é o nosso apartamento, isso corresponde em graus o quê? Ó? Daqui até aqui tem 5 minutos. E cada trechinho desse é 1 minuto. Então dá 7 minutos. Ó. 5 mais 2, 7 minutos. Dá 7 minutos em direção oeste. Ó. Oeste. Então eu tenho que diminuir de 37. Então seria 36 graus e 60, que seria 37, menos 7 minutos. Nossa longitude recalculada daria 36 graus e 53 minutos. Este e sul. O nosso resultado seriam esses resultados aqui. Se alguém sobrou alguma dúvida, pode colocar nos comentários do vídeo que eu gravo outro vídeo. Talvez esse tenha ficado confuso e eu gravo outro vídeo para refazer as contas. Mas eu gostaria de mostrar para vocês um software que não precisa nem de posição aproximada, que faz aquele encontro dos 3 círculos. Vamos colocar aqui o software. Então, atenção, essas posições aqui foram calculadas considerando que o barco estava parado nessa posição aproximada aqui. 24, 55, 37, certo? E, na verdade, ele estaria parado aqui, nessa posição. Vamos ver o outro software, o outro app. Vamos ver o app aqui. Esse aqui, ó. Eu forneci esse app para vocês. Então vamos colocar aqui 2024, mês 6, não vamos fazer a minha besteira anterior, né? Se bem que aqui não tinha nem a data. O erro do cronômetro, vamos trazer mais para cá, o erro do cronômetro é 1. Pô, por que eu estou cancelando? 1.0, né? Tá. Aqui, ó, 0,2 mais 0,8. A altura do observador é 30, certo? Velocidade 14 nós, 26 graus o rumo. Então, vamos lá. A altura do observador é 30. Velocidade. Inicialmente eu vou botar velocidade 0, tá? O rumo eu vou botar 26, que não vai importar. A altura instrumental de Arcturus vai dar 37 graus e 14 minutos. A hora, 15 horas, 19 minutos. Por causa disso aqui, eu somei 2 segundos aqui. E 1 segundo. E o astro é... vamos lá... Arcturus. O segundo astro, vamos botar aqui, altura instrumental 33 graus, 51,3 minutos. A hora, 15 horas, 22 minutos e 2 segundos. E o segundo astro
é Antares. Vou chegar um pouco para cima. Bom, depois a gente confere, tá, gente? Depois a gente confere. Ó. 2024, 628, ó. 24, 628. Isso aqui a gente não precisa. O curso 26, velocidade 14, vamos botar 0 por enquanto. 30 metros. E o erro é a soma desses dois, que é 1. Certo? Aí, vamos chegar isso aqui para cima um pouquinho. O astro 1 é Arcturus, está aqui. 37 e 14, altura instrumental. Tem que somar 2 segundos aqui por causa dessa correção. Vai dar 19,1, 15, 19,1. Posso pagar esse ponto aqui. Tá vendo aqui, ó? Acabou aparecendo um bom aqui que vai dar problema. 33, 51,3, 15 horas, que eu encostei aqui no teclado, 22 minutos e 2 segundos. Certo? Chegando para cima, o outro aqui, altura instrumental, 51 e 47, 51 e 47, hora, 15 horas, 28 minutos e 15 segundos, porque tem que somar 2 segundos aqui. E o astro, Acrus. Acrus. Vamos escolher o Acrus. Simples, manda calcular. Como eu botei que estou parado, todas as contas vão dar a mesma. Vamos ver como é que foi o que aconteceu? Lembram? A latitude que a gente calculou com a reta das 3 alturas, 24 graus e 52. Ó. 24 graus, 52,12. E a longitude, negativo significa que é ao sul, ao sul. E a longitude, 36 graus, 53 este. A gente nem precisou da posição aproximada aqui do gráfico que se fazia antigamente. Não precisamos, tá? Não precisamos. Agora, pode melhorar. Eu posso colocar a velocidade. 14 nós. Tá? Ó, gente, só para eu antes falar o seguinte. A altura medida menos calculada, aqui, ó, é a distância em milhas de erro, ó, da posição. Ok? E aqui estão os azimuths. Bom, azimuth na posição, a nova posição, né? Tinha dado 179,5, está dando 24 e assim vai. Mas a gente agora vai colocar a velocidade. Colocando a velocidade e mandando recalcular, o erro aumenta. Mas cada ponto vai dar uma latitude diferente. Ó. Ele está considerando que o navio está andando. Na verdade, dá para se descobrir que ele errou aqui em 2 minutos essa medida. Quer ver? Se eu boto 45 minutos aqui, olha como é que o erro diminui. Significa o seguinte, que a posição da primeira medida era essa aqui, ó. Que essa latitude e longitude que a gente calculou. Da segunda medida está aqui, da terceira medida está aqui, à medida que o navio vai andando. Ok? Então esse aqui é o aplicativo localização por 3 alturas. Tá bom? Agora, para quem está estudando para a prova de mestre, eu não sei se eu publiquei, eu acho que eu não publiquei ainda, eu vou publicar. Tem isso aqui. Isso aqui é para fazer a prova de mestre. Bom, vocês viram que o almanac já faz essas contas de altura, mas no almanac náutico, em papel, é tabela. E esse programa aqui, ele reproduz a tabela. Se a gente pegar aqui, eu não lembro onde está a prova, peraí. A prova está aqui? Não. A prova está aqui. Não, a prova não está aqui, nem aqui. Eu acho que eu apaguei a prova, né?
Deixa eu ver onde que tá a prova. Foi a prova que eu fiz, tá, gente? Peraí. Documento. Só um momentinho. Provas. Cinco. Não, esse aqui não é. Ah, isso aqui não. Poxa, onde que tá a prova? Gabarito, aprovados. Gabarito. Ah, a prova tá aqui, ó. É para fazer essa questão aqui, ó. Não, peraí. Fazer essa questão aqui, ó. Essa daqui, latitude, não, peraí. Essa questão aqui. Então vamos lá. Vamos preencher nesse. É só para quem está estudando, tá, gente? Esse aplicativo aqui é só para quem está estudando. O mês é junho, então o mês é 6. Mês 6. A altura. Essa aqui é a altura instrumental, tem que corrigir isso aqui. Altura instrumental 78, 17.5, 78, 17.5, o erro instrumental é 1.3, mais, né, positivo, 1.3, a altura do observador 6.6 metros e o límite inferior. Quando você coloca aqui, ele solta os resultados. Né? Solta os resultados e aqui, ó, 78 e 30. Solta a altura observada, que é a correção de depressão. Não, desculpa, correção do instrumento. Depois tem a depressão, que você olharia na tabela, a altura aparente. Com a altura aparente você colocaria na tabela, teria a correção de semidiâmetro e refração e a altura corrigida, que seria então a letra E. Né? Então isso aqui é só para a pessoa que está estudando poder fazer de acordo com o que a Marinha pede. Esse texto aqui eu já corrigi, eu botei aqui que é para o sol, é só para o sol e tal. Ok, gente? Então é isso, obrigado, eu terminei o vídeo aqui. Qualquer dúvida, mande um e-mail para mim. Boa noite.